Romanos capítulo 7, e do versículo 4 até o 6 diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Meus queridos, essa passagem bíblica aqui, ela traz assim desperta muita curiosidade e também muito polêmica. A gente vê a história do cristianismo, a história da igreja, então a gente vê o tempo todo Paulo discorrendo com os judeus acerca desse assunto da graça e da lei. Nós vimos que o apóstolo Paulo usa o termo morte em várias passagens da Bíblia para mostrar, ou seja, para explicar o significado de morte, que é separação. Então, ele usa lá em Efésios capítulo 2, da seguinte forma: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqui ele fala que quando o ser humano está vivendo sem Deus, entregue aos prazeres, às coisas deste mundo, dominado pelo poder das trevas, então ele está morto para Deus, separado de Deus, sem comunhão com Deus e unido com o mundo. Agora ele usa também, no capítulo 6, o mesmo termo, morte, para explicar a separação. Como ele diz assim: que diremos nós? Cometemos pecados? De forma nenhuma. Nós que já morremos para o pecado. Então, aqui ele diz que nós, quando se convertemos a Cristo, nós também fazemos parte da morte de Cristo. Nós tomamos essa responsabilidade também de morrer com Cristo, simbolizado pelo batismo. Quando descemos as águas batimais, então nós descemos as águas em uma simbologia de que fomos sepultados. E quando saímos das águas, é a simbologia de que ressuscitamos com Cristo. E se ressuscitamos com Cristo, agora nós servimos a Deus em novidade de vida. Nós agora estamos vivos com Deus. Agora nós estamos mortos para o pecado, separados do pecado. Também agora, o texto aqui que foi lido em Romanos capítulo 7, também o apóstolo Paulo usa o termo morte para mostrar aos judeus que eles não estavam mais compromissados com a lei, que agora as pessoas que se converteram a Cristo, os cristãos genuínos, que foram transformados pelo poder de Deus através da fé, receberam de Deus agora um novo nascimento. Um novo nascimento quer dizer que agora eles morreram para a lei. Estão separados da lei, não tem mais compromisso com a lei, porque a lei que eles se subjugavam, a qual a palavra de Deus chama lei de Moisés, é a lei de Deus. A lei de Deus não é só os 10 mandamentos. A lei de Deus é todo o Pentateuco, a Torá de Deus. A lei de Deus existia 10 palavras. Existem 10 palavras que os estudiosos da Bíblia, os defensores da lei, da antiga aliança, eles identificam como a lei moral, a lei cerimonial e a lei moral, que é a lei de Deus dos 10 mandamentos.
Para eles, a lei de Deus é só os 10 mandamentos. Mas a Bíblia se expressa, o livro da lei, a lei de Deus, né? Que é toda a Torá de Deus. Então, Paulo aqui ele usa a simbologia de um casamento. Ele usa a lei do casamento e faz uma simbologia. Ele diz que a mulher que está casada ao marido, ela está submissa ao marido, está ligada na lei do marido enquanto ele vive, mas se ele morreu, então ela fica livre para casar-se com outro. Mas se o marido estiver vivo e ela se envolver com outro homem, então ela vai ser o quê? Uma adúltera, vai cometer o pecado de fornicação. Não é legal diante da lei. Assim também ele diz: vós, irmãos, relativamente morreste para a lei, para pertenceres a outro, para pertenceres a Cristo, para que demos frutos para Deus. Então, na antiga aliança, ninguém recebia o poder para dar fruto para Deus, porque a antiga aliança ela não lida com o ser humano, ela lida com o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então ela veio para cumprir a sua missão. Por isso é identificada como a lei do pecado e da morte, porque ela revela o pecado, mas não resolve o problema do pecador. Então, nessa analogia que o apóstolo Paulo faz, então a lei ele apresenta como se fosse o marido. E nós somos a esposa. O marido é perfeito, que é a lei, porque a lei de Deus é santa, justa, perfeita e boa. Pensa em um marido bom, um marido perfeito, mas um marido rígido, um marido radical, um marido que não abre mão de nada, não tem concessão. É um marido que exige tudo e a esposa deixa muito a desejar. Então não combina, não dá certo, não dá um relacionamento. Por quê? Porque a mulher, a esposa, ela é toda problemática. Então agora ela encontra outro. Ela encontra outro que agora vai entendê-la. Então o que ela faz? Ela vai se unir com ele? Não. Ela está ligada com a lei. Então ela morre para a lei. Já que o marido não pode morrer. Porque a lei de Deus ela é eterna, né? Ela não morre. Então quem morre é a mulher. Ou seja, nós morremos com Cristo. Nós morremos para a lei. Então a lei não tem domínio sobre nós, não tem poder sobre nós. Nós não estamos submissos à lei, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos sobre a lei. Não estamos sob, nós estamos sobre. Então isso significa dizer que ela não tem domínio sobre nós. Nós estamos sob a lei de Cristo. Que a lei de Cristo é essa? A lei de Cristo é a lei de Deus, que expressa o amor de Deus. A lei de Deus, ela se divide em dois aspectos, ou seja, as 10 palavras que os estudiosos da Bíblia chamam de os 10 mandamentos, as 10 palavras expressam a santidade de Deus, a moral de Deus, que é para todos os seres humanos, para todos nós. Então, essa lei, ela veio agora escrita no nosso coração, foi o que foi prometido pelo profeta Jeremias. Ele profetizou a respeito de uma nova aliança, de uma lei diferente, da qual ele fez com os nossos pais no deserto, né? Então ele diz assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa foi a aliança, que foi uma nova aliança que foi prometida na lei, que breve viria a acontecer. E quando
o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, isso aí entrou em conflito, entrou em contraste com os judeus. Eles achavam que agora Paulo estava pregando contra aquilo que ele vivia, porque Paulo era fariseu, antes de se converter ao cristianismo, né? Então agora Paulo estava pregando a fé, a lei da fé, e não a lei das obras. E eles, os judeus, achavam que mesmo se convertendo ao evangelho, eles davam a ordem que deveriam se circuncidar e praticar a lei de Moisés para poder ser salvo. E isso trouxe um problema muito sério. Foi que o apóstolo Paulo escreveu esta carta dizendo que agora já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque agora essa lei não é mais escrita em tábua de pedra, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 3. Agora a lei que está escrita no nosso coração é com tinta, não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz, que o Evangelho é o Evangelho da nossa salvação, em quem tem crido, e vós que creste, depois que ouviste, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Está escrito lá em Efésios capítulo 1 e versos 13. Então, meus amados irmãos, essa nova aliança agora é escrita no nosso coração. Se a lei do Antigo Testamento ela mostrava o pecado, agora na nova aliança, a superioridade da nova aliança é que agora nós temos um recurso melhor, que é o Espírito Santo, que convence-nos do pecado, que mostra até mesmo as profundezas de Deus, que prescruta as profundezas de Deus. Então agora o nosso viver não é mais um viver agora compromissado com a lei. A lei não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos, nós estamos separados da lei. Não vamos mais praticar aquelas obras mortas, porque agora a lei de Deus, que expressa o amor de Deus, está no nosso coração, foi derramado pelo Espírito Santo, segundo lá em Romanos capítulo 5, verso 5. Então agora nós temos a capacidade de obedecer a Deus, porque agora o nosso coração, ele fica compungido, ele fica assim, sensível, aquela lei, aquela coisa que sensibiliza o nosso coração para com Deus, porque a lei de Deus que está escrita no nosso coração, e agora nós não vamos mais transgredir a lei de Deus como transgrediam antes, porque agora nós temos o amor de Deus, porque agora nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas, e se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos obedecê-lo, porque nós não vamos traí-lo, nós não vamos servir outro Deus, porque nós amamos o Senhor. E só nós amarmos o nosso próximo, nós não vamos roubá-los, nós não vamos matá-los, nós não vamos cobiçá-lo, nós não vamos fazer nada de mal com ele, porque nós o amamos. Então o amor é o cumprimento da lei. Vê o que diz aqui a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 13 e do versículo 8 diante, diz assim: a ninguém vos deveis coisas alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Então é só assim que cumpriremos a palavra de Deus, a lei de Deus. No Antigo Testamento, eles faziam tudo aquelas obras da lei, todo aquele sacrifício, toda aquela cerimônia, comia ou não comia, deixava de trabalhar no sábado para cumprir a lei, e eles achavam que estavam obedecendo, cumprindo a lei de Deus. Mas não estavam cumprindo, porque dentro do coração estava a maldade do ser humano. Então aquele cumprimento da lei eram obras mortas, obras externas, que Jesus Cristo reprovou quando ele veio. Este mundo, ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então o que ele quer é que nós temos misericórdia, que nós o amamos, ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos o nosso próximo, se nós amarmos a Deus, nós não vamos transgredir a lei de Deus, porque ela automaticamente se cumpre em nós, porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E com o Espírito Santo no nosso coração, agora nós iremos andar segundo o Espírito Santo de Deus, não praticando mais as obras da lei, aquelas obras mortas, cerimoniais, que Paulo achou que os crentes que estavam agindo dessa forma, eles estavam entrando em outro evangelho, um evangelho divorciado da verdade. Isso estava acontecendo lá em Gálatas. Eles aceitaram Jesus, mas estavam praticando as obras mortas da lei. Então o apóstolo Paulo disse que isso ali era perigoso para eles, estavam entrando em um evangelho divorciado da Bíblia, um falso evangelho. Então, meu amado ouvinte, que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você não tem mais compromisso com a lei, você tem compromisso agora com a verdade em Cristo Jesus, porque a lei e a verdade estão em Jesus. A lei veio através de Moisés, a verdade através de Jesus, porque Jesus é a realidade da lei. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu infinito amor.